Muito pior do que a disciplina é o abandono. Depois que nós nos tornamos pais, muitas perspectivas sobre a vida são alteradas. Entre elas, a nossa perspectiva sobre a disciplina, sobre o castigo, sobre a necessidade de exercer atos corretivos na vida dos nossos filhos. Enquanto nós somos os filhos, dificilmente nós conseguimos enxergar bondade, misericórdia nos atos de disciplina. Nós só enxergamos as privações que às vezes são impostas, as proibições, os momentos de chateação que nós vamos enfrentar, a dor eventualmente pelo castigo que é exercido. Muito dificilmente um filho consegue enxergar amor, bondade, quando um pai precisa exercer disciplina, precisa castigar o filho por causa de um mau comportamento. Mas quando esse papel é invertido e quando nós assumimos a função de pais, muito rapidamente fica evidente, pelo menos eu espero que fique para você, fica evidente a necessidade de que você, enquanto pai, conduza esse novo ser, essa criaturazinha que você está criando e a ensine como se comportar diante da vida, inclusive exercendo disciplina, exercendo ações de castigo, de correção, que são necessárias, que são indispensáveis e que são demonstrações de amor, são demonstrações de que você se importa. Não à toa, a palavra de Deus faz questão de nos deixar claro de que o Senhor nos disciplina, Ele disciplina os seus filhos justamente porque os ama. Como um pai que ama os seus filhos disciplina, o Senhor, assim como um pai amoroso, também nos disciplina. A verdadeira demonstração de Deus é dada ao disciplinar e não ao abandonar. O abandono, deixar a própria sorte, deixar por conta própria, na verdade é que demonstra essa falta de amor, essa falta de cuidado. Eu me lembro do episódio que eu e a Ana presenciamos, um dia, muitos anos isso já, eu e a Ana estávamos andando pelo shopping, passando em frente a uma loja de perfumaria, itens de, é isso mesmo, perfumaria, sabonetes e tal, e a gente estava passando em frente a essa loja, quando a gente olhou e tinha duas crianças que estavam brincando na porta. Uma delas, uma menina, estava brincando ali na porta, e eles começaram a brincar de fazer cocô na porta da loja. Essa foi a brincadeira. A gente estava passando de longe, a gente viu duas crianças e de repente uma dessas, a menina, ela abaixou suas calças, arriou em frente à loja e ela fez toda a pose de quem ia fazer cocô ali na frente da loja. A gente se olhou, eu olhei para Ana assim, nós nos olhamos meio assustados, meio sem entender o que estava acontecendo. Não tinha nenhum adulto por perto, haviam vários adultos ao redor, várias pessoas meio surpresas com o que estavam acontecendo, se entreolhando, olhando para as crianças. Algumas pessoas na loja, vendedores na loja, pessoas olhando para aquelas crianças naquela situação, mas ninguém, absolutamente ninguém, interveio com a situação. Ninguém foi até as crianças, porque ninguém fez nada. E naquele momento, reagindo àquela situação, eu olhei para a Ana e falei, acho que essa criança deve estar sozinha, talvez a mãe está na loja, os pais estão na loja, ninguém viu. E eu sinalizei com a Ana e ela foi então em direção à loja para tentar encontrar e alertar, sei lá, achar a mãe daquela criança que pudesse estar ali, não está vendo o que está acontecendo, para que ela tivesse ciência e pudesse ali socorrer a criança, ou ela mesma pudesse ali orientar aquela criança, olha, não faz isso, veste sua roupinha e tal. A Ana foi então na direção da loja. Quando ela chegou, ela viu algumas vendedoras olhando aquela situação, ela olhou na direção das vendedoras e perguntou, a mãe dessa criança está aqui? E as vendedoras apontaram, tá, ela está aqui, está comprando. Ela viu a criança. A mãe daquela menina viu que a sua filha estava de calças arriadas, agachada em frente à loja, brincando de fazer cocô na porta da loja e não fez absolutamente nada. Diante daquilo, a mãe sabia, a mãe tinha visto a Ana, então não era o nosso lugar de intervir, de corrigir se a mãe não tinha feito. A Ana voltou e nós saímos, mas até hoje eu me lembro dessa cena e eu fico abismado com aquilo, porque não entra na minha cabeça que uma mãe visse a sua filha numa situação tão constrangedora, tão inadequada, e constrangedora para a criança, de exposição, e ela não tenha feito nada, ela não tenha se importado o suficiente com a sua filha para corrigi-la. A propósito, isso fala muito sobre esse mundo enlouquecido que nós vivemos,
onde os pais se esqueceram da importância da disciplina, se esqueceram que disciplinar é de verdade demonstrar amor. Você, enquanto pai, quando não faz nada, quando não diz nada, quando não grita para o seu filho sobre o absurdo que ele está fazendo, quando ele está arriado na porta de uma loja, brincando de fazer cocô, e para isso você pode aplicar a tantas outras situações e tantas outras bobagens que os seus filhos possam estar fazendo por aí, você está vendo e não está fazendo nada. Quando esse mundo confunde isso com bondade, com ser bonzinho, com ser amigo, eu não sou um pai apegado a essas formalidades. Não, isso só demonstra que você não é um pai ou uma mãe amorosos, que você não se importa, que você não liga. Muito pior do que a disciplina possa ser. E muitas vezes a disciplina vai ser algo dolorido, vai ser algo constrangedor, vai ser algo que vai te privar de algo que você gostaria de fazer naquele momento. Mas muito pior do que sermos disciplinados é sermos abandonados. Para mim, muito pior era o abandono daquela criança e a consequência desse abandono do que qualquer ação disciplinar que aquela mãe pudesse exercer sobre ela para ensiná-la que aquilo era um comportamento inadequado. Por que eu estou falando sobre isso? Hoje, a nossa leitura nos levou ao livro de Jeremias, do capítulo 24, 25 e 26. E nós vamos ver algumas questões interessantes que me chamaram a atenção ao longo da leitura. Vamos navegar rapidinho aqui para eu poder aplicar dentro desse contexto. No capítulo 24, nós temos o seguinte: depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá, seus artífices e artesãos, o Senhor deu essa visão, então, para Jeremias. Olha o contexto histórico aqui. A Babilônia não veio de uma hora para outra, não tomou Jerusalém de uma hora para outra. Isso foi um processo de dominação. Primeiro, eles começaram exercendo influência, cercando, colocando cargas de impostos pesados. A destruição mesmo de Jerusalém só veio lá no reinado de Zedequias, quando ele tentou se erguer contra a Babilônia, e aí a resposta da Babilônia veio furiosa, botando tudo no chão. Mas foram anos de processo de opressão, de domínio, de fardo sobre o povo, inclusive levando os reis e parte dos seus oficiais, da sua corte, já levando-os para o exílio ao longo desse processo. Então, aqui nós estamos nessa intensificação, nessa escalada de domínio da Babilônia sobre Judá, já na reta final desse processo. E o Senhor, então, traz uma visão para Jeremias. Coloca diante dele 2 cestos de figos. Num cesto, cheio de figos frescos e maduros. No outro cesto, cheio de figos ruins e tão estragados que eles não serviam para comer. Então, num cestos frescos, bonitos e maduros, e no outro figos já ruins, estragados, que não serviam para nada. E o Senhor pergunta para Jeremias, o que você está vendo? O que você está enxergando? Jeremias fala, estou vendo cestos e tal. Ele narra aquela cena. E o Senhor então diz para ele, assim diz o Senhor, os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos babilônios. Eu os guardarei e cuidarei deles, e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, eu serei seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Os figos ruins representam Zedequias, rei de Judá, seus oficiais, e o povo que restou em Jerusalém, e aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações na terra. E em todos os lugares para onde eu os espalhar, serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. E eu enviarei guerra e fome e doença até que tenham desaparecido da terra de Israel, que lhes dei a eles e seus antepassados. Olha que interessante essa visão que o Senhor dá. 2 cestos de figos, um com figos bons e maduros, frescos, e outro com figos apodrecidos, que não serviam para nada. E o Senhor vai dizer, esses figos bons são esses que eu estou levando para o exílio. Porque esses eu não vou jogar fora. Esses que estão indo para o exílio, eu não vou abandoná-los. Eu vou cuidar deles, eu vou plantá-los, eu vou cultivá-los.
Eu vou tratar dessas pessoas, eu vou tratar do coração delas. O coração delas é duro, é ruim, é mau, tem sido perverso, eles têm sido resistentes, têm resistido a mim. Haviam exceções, é claro que haviam exceções, inclusive o texto bíblico vai nos mostrar várias dessas exceções, mas numa maioria e na grande parte eram sim pessoas que mereciam, estavam recebendo um castigo merecido da parte de Deus por causa da sua maldade, mas ainda assim não estavam sendo abandonados por Deus. Seriam cuidados, seriam disciplinados, o Senhor daria a eles um coração capaz de reconhecer que Ele era o Senhor e eles eventualmente, por fim, se voltariam para o Senhor de todo o seu coração. O exílio não foi o castigo de Deus. Muito pior do que o exílio era o abandono que o Senhor traria sobre os que ficariam. Muito pior do que serem levados para o exílio era serem deixados ali, serem abandonados pelo Senhor e deixados à mercê das nações inimigas que viriam, que destruiriam, que matariam, que tomariam suas terras. Castigo de verdade sofreriam aqueles que foram e que fossem abandonados pelo Senhor por causa das suas maldades. O exílio era a disciplina de Deus. Seria difícil? Sim, seria bastante difícil. Seria sofrido? Sim, seria sofrido. Eles iriam lamentar, eles iriam sonhar com o dia de voltar. Foram longos anos de exílio, sofridos, chorosos, mas ainda assim era muito melhor do que a alternativa. Muito melhor do que serem abandonados pelo Senhor, porque eles poderiam voltar. Inclusive, o Senhor estabelece essa linha do tempo, né? Inclusive, nessa leitura de hoje, nós vimos que seriam 70 anos esse tempo de exílio que eles passariam. 70 longos anos de tristeza, de lamento, de vontade de voltar. Mas 70 anos em que o Senhor trabalharia o coração desses seus filhos rebeldes, que resistiam aos seus ensinos, que ouviram seus alertas, mas não obedeceram. 70 anos para que eles pudessem ser trabalhados, dos rebeldes que se mostraram ser, em um povo que se mostrasse capaz de reconhecer a grandeza do seu Senhor. Muito pior do que a disciplina de Deus é sermos abandonados por Ele aos nossos próprios desejos. Muita gente se frustra com o Senhor por causa da sua disciplina, se frustra com as ações de correção de Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, muito pior seria que Deus te deixasse fazendo cocô na porta de uma loja, passando vergonha para todo mundo ver, sendo motivo de vergonha, de espanto, de caçoar das outras pessoas, das outras nações, do que o Senhor, como um Pai amoroso, te conduzir no caminho de justiça. Não se engane. Coisa boa, muito boa, é sermos disciplinados pelo nosso Senhor. E nós precisamos olhar para as ações de disciplina de Deus como algo bom que Ele faz por nós. Não odeie o Senhor, não se ressinta do Senhor quando Ele exerce disciplina sobre a sua vida. Quantas bobagens você tem feito por aí e merecem, carecem da disciplina do Senhor sobre você, que assim seja. Que o Senhor demonstre o seu amor, disciplinando você, disciplinando a nós, como Ele disciplinou o seu povo ao longo da história. Nos capítulos seguintes, no capítulo 25 e no capítulo 26, nós vemos, a gente tem inclusive uma volta no tempo, e é muito interessante quando você faz essa leitura, você prestar atenção a essa linha do tempo, porque aqui nós estamos na reta final, no capítulo 24, mas no capítulo 25 e no 26, nós vemos um retorno ao momento inicial não, mas um momento ali já intermediário desse ministério de Jeremias, mas no começo do levante da Babilônia. Capítulo 25, o texto vai marcar no início, dizendo: Jeremias recebeu do Senhor essa mensagem para todo o povo de Judá no 4º ano do reinado de Joaquim, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E nesse processo, então, Nabucodonosor ainda não está ali à porta da cidade, mas Jeremias já estava há 23 anos anunciando uma mensagem de arrependimento. E é essa palavra que Jeremias traz para o povo. Durante 23 anos, o Senhor tem me dado suas mensagens e eu tenho anunciado a vocês fielmente, mas vocês não ouviram. E porque por tanto tempo o povo resistiu, não ouviu, ignoraram essa mensagem, e todas as vezes Jeremias vinha sempre com a mesma mensagem: abandonem os seus maus caminhos, abandonem as suas más ações, porque vocês não ouviram, porque vocês não escutaram. O Senhor diz que vai reunir esses exércitos do norte, agora sob o comando de Nabucodonosor, que está assumindo o reinado agora, que virá e trará
o juízo de Deus sobre essa nação. E vocês vão servir o rei da Babilônia, o reino da Babilônia, por 70 anos, porque vocês não ouviram, resistiram. O Senhor deu a palavra de disciplina, vocês se recusaram a ouvir. No capítulo 26, uma outra colocação interessante sobre o texto, vai ficar evidente que esse castigo, essa disciplina de Deus, foi algo que o próprio povo trouxe sobre si. Nós temos no capítulo 26 mais uma oportunidade que o Senhor traz uma mensagem de Jeremias de arrependimento para o povo. Jeremias está lá na porta do templo, anunciando às pessoas que se arrependam, que abandonem os seus maus caminhos, dizendo que o templo será destruído, que a cidade será destruída, e a reação do povo diante dessa pregação de Jeremias é justamente juntar os oficiais, as autoridades, e eles queriam matar Jeremias. Ameaçam Jeremias, queriam matá-lo por causa daquelas palavras. Como você ousa profetizar contra o templo do Senhor? Acaba que existe uma intervenção, Jeremias não foi morto naquele momento, mas eles se levantam com ódio contra Jeremias quando ele anuncia a disciplina do Senhor. Mas dentro desse capítulo, nós temos essa palavra no verso 19 do capítulo 26. Acaso o rei Ezequias e o povo mataram, e aqui eles estão fazendo referência a Miqueias, que havia, durante o reinado de Ezequias, Miqueias havia trazido uma mensagem parecida de arrependimento, mas naquela ocasião Ezequias e o povo se arrependeram e alcançaram misericórdia de Deus. E agora eles dizem, acaso Ezequias e o povo mataram Miqueias por causa disso? Não, eles temeram o Senhor, suplicaram misericórdia, e então o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer grande mal a nós mesmos. Aqui eles estão dizendo, se nós matarmos Jeremias por causa dessa mensagem, nós estaremos prestes a trazer um grande mal sobre nós mesmos. E essa é a grande verdade, que Judá trouxe um grande mal sobre si ao se recusar a ouvir repetidamente os anúncios, as mensagens de arrependimento do Senhor para essa nação. 23 longos anos de alertas que foram ignorados. Por isso, meu irmão, nunca se esqueça, a disciplina de Deus não é um grande castigo, não é algo ruim que o Senhor traz. Na verdade, a disciplina é algo bom, é algo desejável. É muito melhor que o Senhor te discipline pelos seus pecados do que ele nos abandone, nos deixe à sorte da nossa própria desobediência, fazendo o que quisermos, passando a vergonha que quisermos por aí. Recebamos com o coração grato a disciplina de Deus, por mais difícil que seja, por mais duro que talvez seja para o nosso coração humano, tantas vezes resistente a entender que o Senhor disciplina por amor, que entendamos e acolhamos essa disciplina de Deus, porque ela é muito melhor do que sermos deixados à nossa própria sorte. Que o Senhor nos livre da nossa própria maldade, dos nossos pecados e nos discipline sempre que for necessário. Compartilhe essa mensagem com alguém que possa ser abençoado por ela, com um amigo, com um familiar. Vamos fazer com que essa palavra chegue cada vez mais pessoas. E você já sabe, volta amanhã. A gente segue lendo o livro do profeta Jeremias e seguimos aprendendo cada dia uma nova lição, refletindo a partir da nossa leitura da palavra. E até o final do ano vamos concluir a leitura da Bíblia juntos aqui. Deus te abençoe.